Nesse contexto, os surdos passaram por um longo processo de invisibilidade social, em que não tinham direito de assumir sua identidade e sua cultura de forma legítima. Importante lembrar que os surdos reivindicaram os seus direitos em 1970 a 1992, e só em 2002 a Libras foi reconhecida como meio de comunicação, constituído na lei de número 10.436. Então é isso, a lei só virou lei mesmo e estavam ali em 2002. Antes disso foi uma luta, eles ficaram ali nessa luta para ser 10.436. Ah, gente, não precisa. O tipo da coisa que não interessa pra gente. Professora, pode ser que interesse, sim. Pode ser. E antes disso, a forma de educação era totalmente diferente no contexto escolar em relação aos surdos. Isso a minha amiga Cassiane vai aprofundar mais para frente. Em relação à língua de sinais, podemos identificar a diferença apresentada em cada sociedade. Ou seja, temos alunos surdos aqui e temos alunos surdos na Bahia. Os sinais podem mudar de acordo com a gíria. Um exemplo, a gente pode falar uma gíria aqui e fazer um sinal aqui, mas lá pode ser totalmente diferente ou pode significar outra coisa que não seja o mesmo significado daqui. No caso dos sinais, é possível notar a variação e as diferenças dentro do próprio país. Foi o que eu acabei de explicar. Sobre a técnica, é importante reconhecer naturezas individuais, dando que códigos são recriados e a todo momento é preciso estar ciente do que ocorre de novo. Não só com os intérpretes, mas como nós pedagogos também, que temos que estar atualizando, sempre estar em estudo. Porque a língua, qualquer língua é viva, né? Exato. No caso da transmissão da linguagem oralizada, ela passa por um processo de ressignificação das palavras. É possível observar as técnicas e habilidades desenvolvidas, as quais relacionam o ser humano como centro de percepção e agência em um campo de prática. Os alunos surdos, juntamente com os intérpretes, criam a todo momento sinais para explicar com mais clareza alguns conteúdos e termos mais específicos. Vai daí. Então, assim, o texto ele fala muito sobre a linguagem, né? Sobre como que eles interagem um com o outro. Não consigo. Sobre como eles interagem um com o outro. Aí aqui tem uma parte que eles falam assim, o ato de se comunicar em Libras é quase um ato de encenar. Por que é quase um ato de encenar? Porque assim, todo o tempo eles estão usando muita gesticulação, eles têm que usar muita expressão facial, porque dependendo assim, de uma palavra, ela pode ter um significado muito feliz ou muito triste. Então eles têm que usar a face, né, para eles poderem expressar. Para configurar a palavra. Expressar confiança, expressar tristeza, medo, enfim. Aí aqui eu anotei assim, já que eles não têm audição para compreender, eles utilizam totalmente da visão. Por isso que isso, né, liga uma coisa a outra, porque a gente, ouvintes, por exemplo, o Lucas pode me contar uma coisa com entonação que eu já sei que ele está muito bem falando aquilo. Já ele pode contar uma coisa de outro modo que eu também vou entender. Já ele não, por isso que ele usa dessa expressão. Gente, é complexo mesmo. Porque tudo envolve A expressão o e a interpretação. Porque a expressão, se eu fizer uma expressão, sei lá, feliz, e eu tiver com a cara triste, eu dou, tô feliz. Tipo assim, vai pensar assim, Então, vai soar como um não tô deboche. feliz. Se eu fizer feliz, eu fiz, não, tô muito feliz hoje, tudo muito alegre, tudo bem. Agora, tem essa questão também da entonação que a gente usa. Nós, quando estamos conversando, nós também usamos a entonação. Tem a questão da fala, né? Mas tem a questão da entonação. Como é que foi seu dia? Bom, maneiro, legal. Como é que foi seu dia? Pô, foi muito legal, foi muito maneiro. Você falou a mesma coisa com entonações diferentes. Tudo fica mais diferente. Exato. Vai muito da interpretação, né? Sim, muito da interpretação. E aí, como eu disse... Eu lembro que eu fiz aula de Libras, aí você falando assim da intensidade,
Aí ela fala, Hannah, você tá com frio. Aí faz, você tá com frio. Eu fazia só assim, né? Não fazia nenhuma expressão. Ela fala, Hannah, não tá bem entendendo que você tá com frio. Tem que tremer. Fazer uma feição que tá É. Porque o que acontece? Eu fiz aulas de Libras também, eu fiz curso e eu também tive no normal. E eu tive a professora do normal, ela conhecia a minha professora do curso de Libras. E a minha professora do curso de Libras fez um adendo da minha professora do curso de normal. Porque o que acontece? A minha professora de Libras, né, do curso, ela também era intérprete. E a minha professora do curso normal, do ensino médio, ela só dava aula da história, do contexto, etc. Então a minha professora me contou que todas as vezes que a professora do curso me contou que todas as vezes que a do ensino médio precisava encenar, fazer alguma coisa, servir como intérprete, ela ia lá e corria e pegava a outra professora. Porque ela tinha capacidade histórica, mas ela não tinha capacidade, tinha uma capacidade, mas ela não tinha muito bem desenvolvido. Não tinha cultura, Essa questão. Porque uma professora vivia em meio aos surdos. Ela estava com aquele contato o E a outra tempo só todo. estudava Entendeu? sobre. A outra estudava sobre, vivia com surdos, mas era mais uma alfabetização, não o contexto. Não tomava como prática, né? É, Assim, Não sabe? era natural, não era uma Ela prática cultural. não estava dentro do. Eu sou casado com o meu marido, ele é intérprete de Libras. Ele também dá aula de professor, ele também dá um curso de Libras de graça na EMES, que é a escola ali no Balneário. Então quem se interessar de fazer. E ele fala presencial? sobre isso. É presencial, Sério? de graça. Você se inscreve, não tem critério, aí só de acordo com o horário. Quanto né? tempo você aprende, hein? Ah, professora, ó, já tô 2 anos com ele e até agora eu consigo manter um diálogo, só que é muito difícil, porque, que nem elas falaram, tem muito regionalismo. Aqui, azul é assim. Lá no Rio, não, em São Paulo, azul é assim, entendeu? Que é um A, um Z, um L, entendeu? É um sinal só, tudo junto. Entendeu? Igual o Faz dia, rápido. né? Que faz o É dia igual- assim, que eu isso. não consigo fazer O até hoje. dia, Tentei de ó, cabeça. bom dia. Não, amigo, tem dia Dia. escrevendo dia. Aham. Isso. Bom dia. Só que eu nunca consegui fazer. Porque é Sempre rápido tentei. demais. Sempre tentei, mas eu nunca consegui. Por isso que na A professora configuração a da minha gente, ó, cara. bom dia. Que é mais prático. Então, Porque já se no for meu fazer curso, eles tinham o azul- Bom dia, bom daqui, dia. Aham. Que era mais prático É. pra começar. E é que nem semana. Semana pode ser assim, também pode ser assim. Porque isso daqui é como se fosse calendário, entendeu? Exato. Mas tem que ter muito, Semana, muito mês. cuidado. Porque o mesmo de feijão pode ser relacionado com prática sexual. Uhum. É. A professora sempre falava, quando vocês forem se expressar, tentem ao máximo possuir aquela característica. O Giovanni me contou uma história muito boa que ele estava na igreja, aí esse sinal aqui é Espírito Santo. Isso daqui é vagina. Então, pra pessoa mudar o sinal é muito fácil. Ou então, eu também já ouvi uma conversa que uma aluna da época do normal, ela tinha acabado de receber uma aliança do namorado. E aí ela foi mostrar pra outra aluna e ela chegou, tipo, do lado, o aluno surdo aqui, a intérprete do lado e a menina, tipo, os dois estavam sentando juntos, os dois alunos. E ela chegou e falou, olha o meu anel! Tipo assim, olha o que eu ganhei. E isso daqui é sexo, tipo, olha o meu anel. Ah. O menino era todo tímido, era todo... Ele entendeu olhou da pra forma cara dele. Da intérprete, olhou pra cara da menina e tipo, o que tá acontecendo? Que lugar Dentro é da esse? cultura. Essa menina tá maluca? Entendeu? Então é uma coisa que a gente tem que ter um cuidado. Quem não conhece, acaba fazendo besteira. Acaba ferindo a cultura do outro, né? Se você não se Mas fere, colocar. mas aí são visões diferentes, porque a gente não tem como saber em Se alguns momentos, policiar né? o tempo todo, Se né? policiar o tempo todo. Foi o que a menina fez na maior inocência. Aham. E aí ele ficou todo envergonhado. Constrangido. Tipo, o que tá acontecendo? Por que ela tá falando isso pra mim? O que eu fiz pra ela? Eu não fiz nada. Entendeu? Então só... E como vocês falaram do intérprete, o intérprete ele tem que estar inserido na cultura para ele poder traduzir muito bem. Por exemplo, o Giovanni ele só vai traduzir coisas relacionadas à educação. Ele vai traduzir bem, porque ele está vivendo aquilo no dia a dia, ele dá aula, tem as turmas de surdo dele. Agora, se for, por exemplo, uma audiência para ele traduzir, ele já não vai conseguir, porque ele não vai ter aquele vocabulário com tanta precisão como alguém já está trabalhando na área. língua, né? É uma língua, exatamente. Isso, exatamente. Aí no texto também fala muito sobre isso. Que quando foge do cotidiano,
Aí eles têm que formar, tipo, que um código pra poder falar com a pessoa. Tipo assim, como eu vou explicar? É isso mesmo, amiga. Não tem muita coisa. Pode falar. No texto, existe uma relação entre o intérprete e o surdo, né? Existe a relação entre o aluno, o professor e etc, né? Que todo mundo sabe que existe. Só que entre o intérprete e o surdo, como existem alguns temas, né? E a criança precisa estudar diversos conteúdos, ainda mais no ensino médio, que são, o quê? 13, no texto até fala, né? São diversos conteúdos, mais de 10 conteúdos num dia, ou então numa semana, ao decorrer de um bimestre, existem palavras que não têm sinal próprio. Ou então, alguns conteúdos, por exemplo, sei lá, computação, né? Existem palavras que nem um ouvinte conseguiria entender, precisaria pesquisar, precisaria estudar um pouco mais. E aí, o que os intérpretes e os surdos fazem? Eles começam a criar, em conjunto, eles criam sinais entre eles. Por exemplo, para facilitar o entendimento, que é muita coisa para pouco tempo, enquanto a pessoa está falando, eu tenho que estar sinalizando, eu não consigo simplesmente ficar criando. Então, vamos combinar. Quando eu fizer, sei lá, assim, é isso daqui. Quando eu fizer assim, é isso daqui. Então, eles começam a criar sinais. E o que já te dou a palavra. Tá. E o que acontece? Conforme eles vão criando esses sinais são utilizados apenas pelo intérprete e o surdo em questão, o aluno surdo. Porque você não tem como criar um sinal, um novo sinal, sem antes analisar todo o contexto. Você precisa analisar o contexto e existe a regionalização, a questão dos sinais, né, de cada região que o David falou. Mas precisa ter um consenso entre os surdos, as comunidades surdas, entendeu? Então não tem como você impor um novo sinal do nada. É como se fosse uma letra nova no alfabeto. Uma comunidade não aceitar que tem que ser uma língua. É uma letra nova no alfabeto. Aí precisa passar por todo... Mas e aquela coisa do Esperanto, vocês já ouviram falar nessa língua, Esperanto? Sim. Uma língua que foi inventada. Eu comecei a estudar Esperanto quando eu era adolescente. Mas é uma língua muito doida, por quê? Porque é uma língua que não tem uma cultura por trás. A língua do P. A língua do P já tem uma cultura. Nunca entendi. Meu irmão ficava falando na língua do P pra eu não entender. Ele me excluía. Eu sofria estudando dentro de casa. Tá vendo? É muito... Eu não conseguia. É ser Aí muito ele desocupado mesmo. Ele ficava, porque ele é muito rápido com essas coisas, eu sempre muito lesada. E ele falando na língua do P, e eu, meu Deus, para com isso, conversa comigo, gente. Eu não consigo, porque eu me senti excluída. Eu me senti extremamente excluída, fala. Sem querer te interromper, mas você estava falando dessa parada de ter um sinal, né? Eu, quando fazia curso normal, no terceiro ano, a gente teve a disciplina de Libras. E no final a gente fez uma apresentação muito bonita com aquela música Era Uma Vez, o dia todo dia era bom. A gente apresentou pra escola com uma roupa branca, não sei o quê, tudo bonitinho. No final a gente teve uma formatura de Libras e tinha uma bancada assim de várias pessoas surdas. E essas pessoas surdas batizaram todos, não todos, né, da turma, pessoas que tinham características firmes. Por exemplo, eu tenho meu cabelo como característica e a minha letra é letra L. L de Lucas. Aí vinha, tipo, você vai ser batizado, não sei o quê. Ele falava com a professora e a professora falava pra gente. Aí ela falou, um surdo. Pelo surdo. Aí ele foi e fez assim pra mim, o L puxando o cabelo, assim, tipo, o cabelo cacheado. Ou seja, Lucas do cabelo cacheado. Aí o meu sinal de batismo, né? É meio complicado, né? Ficar falando Lu. Porque se torna uma coisa mais prática, sabe? A criação do código. Exatamente o que vocês falaram. O meu é assim, do jeito que Isso que eu ia falar. É pessoal, cada um tem o seu. Lá no meu curso, tinha um dia que também a gente tinha aula com a professora surda e com a professora intérprete. Aí no dia que a professora surda foi, eu estava de cabelo solto e o meu sinal ela me deu que é o K, do meu cabelo e minha pinta de peixe. Ela falou que a primeira coisa que eu dava no meu rosto era minha pinta e meu cabelo chamava atenção. Meu cabelo era mais cheio. Exato. E aí eles dão esses sinais porque, como o Lucas falou, é mais fácil a gente se apresentar. Qual é o seu nome?
entendeu? Não fazer toda Aí da- você isso. faz a datilografia do nome, Datilologia. se apresenta e fala meu sinal. Exato. É, só Então. chama pelo sinal, né? Sim, aí você vai chamar. Chama meu nome. Meu nome é enorme, pra fazer muito difícil. Pois Ah, é, pois um é, carro. Confunde. É mais rápido. Eu demorei. Escrevi errado desse jeito. Desse jeito. E aí, daqui eu vou pular de outra parte, né? Cadê? A relação dos surdos mudos, né? Que a gente tem muita... Não sei a palavra certa, mas só que a gente é acostumado a achar que todo surdo é mudo. Por eles não falarem... Mas nem né, sempre. não saberem a organização, a gente acha que todo surdo é mudo. Eu, quando criança, achava que nasceu surdo, nasceu mudo. E Era. era. Entendeu? Nasceu surdo, Ana nasceu Lourdes, mudo. claro que todo surdo é mudo. Se eles não ouvem, como é que eles vão falar? Nossa, Vocês não escutam, me falaram como é que isso, eu falar? fiquei Então, tipo assim, surdo eu é era mudo. pequena, nem entendi. E nesse texto ele fala muito sobre isso, que o surdo não é mudo. Porque se o surdo fala pela língua de sinais, essa é a linguagem dele, ponto. Então ele não é mudo. E por conta disso... oralizados. Isso, existem surdos oralizados. Existem surdos que falam e também fazem barulhos pra falar, sabe? Pra expressar uma coisa. Ou então há surdos também. Uma vez eu vi no Falecido Jogo, no programa do Falecido Jogo, a entrevista com uma... Eu não me recordo qual era a Especialista? profissão dela. Mas ela era uma mulher que ela falava em inúmeras línguas, surda, né? Ela falava a linguagem de sinais em inúmeras línguas, Língua de mandarim, sinais. inglês, espanhol. E ela também era oralizada, ela falava muito bem. Ela só tinha uma questão que ela era um pouco fanha. Ela era ou é, não sei. Ela era um pouco fanha. Só que o que acontecia? Ela usava um aparelhozinho que até regulava a questão da audição. Quando ela estava falando muito alto, ele fazia tipo Apitava. um apitava. E aí ela conseguia sentir. Mas dessa questão do surdo mudo, não é verdade. Nem todos os surdos são mudos, até porque E existem nem todos surdos mudos são oralizados. surdos. Nem Sem todos falar os que é mudos são muito surdos. ofensivo você É. chamar uma pessoa Exatamente. surda De muda. Eles não Que é meio que você tá querendo silenciar uma pessoa que Você tem capacidade de né, falar. ele tá extremamente certo, não é meio ofensivo. Eu aprendi no curso que não é meio ofensivo, é completamente ofensivo. Não faça. E não é Em momento linguagem, é nenhum. língua. É considerado exatamente. Em língua. momento nenhum você faça isso. Obrigada. E também tem os surdos que têm baixa audição, mas também são considerados surdos, só que eles ouvem um pouco. Por exemplo, a minha sogra, ela é surda de um ouvido, só que ela não aceita. Então ela usa o aparelhinho dela e tudo certo. Na Idade Média, a surdez ela era muito ligada ao pecado. Era tipo que se teu pai pecou em vida e você nasceu surdo para poder pagar o pecado dele. Então eles sofriam castigos, punições, e como lá eles não aceitavam a gesticulação por ser um pecado e eles querem meio que botar a goela abaixo para eles aceitarem a gesticulação, eles amarravam mãos deles, deixavam em um canto isolado, amedrontava, batia, Como se fosse uma aberração, né? tipo uma aberração. Aí era a própria assim. personificação de alguma coisa. Sim, era tipo uma coisa ruim, não deixava perto de outras crianças, que eles achavam também que podia influenciar, enfim, né? E era um ser humano super normal. Era como se Mas passasse. a falta Porque de aconteceu informação também, é do né? biológico. Em alguns momentos nem entendi o que estava sendo passado. Porque Vocês viram aquele filme A Família Pellier? eu já vi partes. Ah, é tão legal. Nunca consegui assistir Eu também. Vou ver. Vou pegar a indicação. Então, aí em relação a essa comunidade extensa de surdos, a gente também tem aqui os surdos cegos, né? Que, como aqui em cima eu tinha dito, que os surdos, apenas surdos, eles usam muito da visão para se comunicar, né? Expressões, perdão. Os surdos cegos, eles têm mais uma dificuldade, porque além deles não ouvirem, eles não enxergam. E para eles entenderem alguma coisa, eles têm que estar sempre com o intérprete do lado. Tá bom. Que aí, por exemplo, eu vou apresentar para a Ana. A Ana é cega e surda. Aí eu tenho que fazer na mão dela, no meu nome, fazer toda a datilologia na mão dela e sentir. Sim, pra ela Se eu tô perceber. triste, eu falo que eu tô triste, faço sinal de triste para ela poder sentir meu rosto.
entendeu? E tudo assim. Aí aqui, como o SUS não tem visão para o uso da Libras de forma tradicional, é utilizada a Libras Tátil, né, que é o nome dessa língua deles. Aí aqui eu trouxe um vídeo para passar para vocês, que é o Milagre, é o filme, né? O filme do Milagre de Annie Sullivan. E aqui eu fiz um resuminho sobre o filme. O filme retrata a vida de uma professora de 20 anos, Annie Sullivan, que aceita o desafio de educar Ellen Killer, uma menina de 7 anos cega e surda. Por não conseguir comunicar seus pais, a menina acaba ficando muito rebelde por não ser compreendida e estava com comportamentos agressivos. Bota aí. Peraí, rapidinho. Essa é a cena final do filme, tá? O filme é um filme muito bonito, é um remake até. O antigo dele é em preto e branco, de 1962, né? Ele é bem antigo, bem antigo. Esse é um remake também antigo, mas já tem cor. Já é algo melhor. Essa é a última cena do filme de Ellen Keller e Annie Sullivan, que ela começa a descobrir as coisas. Depois do vídeo, a gente dá uma comentada a mais para complementar. Tá? Pode. Acho que tem que soltar o som, amigo, do lado. É porque tava gritando. Here we are. You recognize this place? Pump. Ela fazendo a Libras Tátil na mão da menina. Ela é surda. Ela é surda. No. Mothers. Esse é o sinal que a menina criou pra mãe dela. Uhum. Nunca aprendeu. Ela mesma criou. No caso aí não é Libras, né? É a ASL, que é a língua de sinais americana, né? A ASL. Eu assisti esse filme tantas vezes, toda vez eu choro. Yes. Water. It has a name. Yes. 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 Water. Yes. Pump. Aí ela já tá começando a descobrir. Até então ela não entendia. Aí ela botava as coisas nela e não fazia sentido. A diferença do casal. Eu já explico. Captain! Mrs. Keller, come quickly! She knows! Mrs. Keller! She knows!
mesmo apresenta Inutop. Combinou super com o clima. Vamos lá, olha só. No final do filme, esse é o final. Ellen Keller é uma menina cega surda. Ela tem 7 anos, né? No filme ela tem 7 anos. E a professora, ela é chamada de outra cidade, né? Os pais, uma família muito rica, né, na época, os pais descobrem da existência dessa mulher e desesperados, porque até então a criança não tinha modos nenhum, porque ela não entendia nada da vida, ela nunca tinha visto sentido ou alguma coisa da vida, não tinha, né? E o que acontece? Chamam essa professora e como eles são uma família de muita posse, eles liberam tem a casa grande e tem uma casinha pequena. Eles liberam a casinha pequena para professora e para criança ficarem juntas, porque elas ficam um longo tempo juntas, até ela começar a desenvolver. Então, assim, para a criança é como se ela tivesse muito, muito longe dos pais. Mas não, ela estava ali pertinho. Perto. A mãe ia, olhava, via como ela estava, mas não interferia. Porque até então a professora estava educando tudo do zero. Porque ela não tinha ela não conseguiu adquirir uma educação com os pais. Porque a mãe não conseguia, no filme a mãe só mima. Porque é filha, fica super protegendo e tal. E aí o que acontece? A professora ela sofreu muito, né, durante o filme mostra que o pai, ele era muito rígido e ele queria resultado logo, ele queria resultado, e a mãe também queria filha perto. E aí ela teve uma quantidade de tempo, por isso que no final ela senta e tipo assim, dever cumprido, porque ela estava sofrendo muita opressão dos pais ali. Mas o que aconteceu ali nada? Porque o que eu vejo é uma violência simbólica, né? Pega a menina. Sim, é meio bruto, né? É um negócio Mas meio é por conta agressivo. disso, porque a menina ela era rebelde, de tanto ela tentar e ela não conseguia. Aí nessa cena do vídeo. Ela estava tentando o quê? Ensinar uma linguagem para ela. Por exemplo, a menina ia comer algo e aí, igual a gente faz com criança, que a gente dá água e fala água, ela fazia a mesma coisa, só que pegava a mão da menina e dizia para ela. Exatamente, pegava a mão da menina, dava água pra menina e mostrava, né, na mão e dava alguma coisa. Depois pegava, sei lá, um celular, dava a mão da menina. Mas o que aconteceu ali? Por que ela teve esse insight ali na água? Na água não, ela fazia isso com tudo. Não, mas aí foi o momento que ela começou a entender. Porque era um processo que a menina estava vindo há tempos. E ela queria falar água, só que ela não conseguia. E pelo que eu entendi, quando a professora pegou a mão dela e falou água, expressou, ela tentava falar também, né? Porque, pelo visto, ela queria falar, só que não conseguia. Mas aí ela desenvolveu com a mão. E ela entendeu que a água estava saindo. Mas como ela ia conseguir falar se ela não conseguia escutar a palavra água? Isso nem no filme explica. Também não tem. Mas isso aí não tem justamente essa ideia de que essa coisa antiga de querer que ela oralizasse? Sim, o filme é bem antigo, então talvez. Pode ser que seja. Porque hoje No em filme dia... mesmo nem tem isso. Eles não me colocam de ter visto. Só pra, assim, porque a gente também não sabe se ela tem uma surdez profunda ou se é uma surdez moderada. Porque muita gente se equivoca falando que a pessoa surda é muda, porque a surdez ela vem do aparelho auditivo, mas o aparelho fonético é íntegro, entendeu? Então a pessoa consegue falar, só que ela não tem a capacidade de escutar para poder regular o tom da voz ou aprender os fonemas que a gente aprende, entendeu? Entendi. Então ali eu acho que ela conseguiu finalmente associar o sinal, do jeito que ela fez a linha SL, à água, entendeu? Por isso que ela... Esse programa de visão de visão. Sim. A professora? Porque aqui tem um filme do Vygotsky que ele pega uma casa na Rússia que na Rússia teve uma pandemia que crianças nasceram sem visão e surdas, né? E aí o Vygotsky desenvolveu uma metodologia que ele fazia isso na mão das crianças para poder enxergar os sinais pela mão. Sim. E aí ele conseguiu fazer as crianças falarem, e é o que mais ou menos a professora estava fazendo. Ele fazia os sinais na mão, pela palma da mão, e ela conseguiu ela falou água, né?
Porque ela não enxergava, né? Ela trouxe uma bomba, aí ela relacionou. Ela tinha esse costume de fazer isso com tudo. Todos os objetos ou coisas que a criança via e por algum motivo ela se Ela interessava. não vê, acho que ela não enxerga. A criança Sentia, estava, não sentia. gente, expressei mal. Por No exemplo, ela ambiente botava que no ela chão, estava, chão, ela botava no chão, tateava por ali e ela fazia a mamada. Na verdade, a realidade dessa criança era um pouco deturpada, conturbada. Porque é isso. Parece que ela tinha muita ânsia de aprender, só que por conta dos problemas dela não conseguia. E ali é visível, né, que ela fala o A e o G. Ela consegue falar A. Ela se expressa, só que não sai. Aí parece que a professora se estressa. A professora meio que se estressa, pega ela na bomba e ela começa a perceber a água caindo. Aí ela pega e bota na boca e ela sabe que é água de bebê. Aí, tipo, dá aquele estalo, aí a jarra cai. Mas aí eu acho que nesse, não sei, né? Mas nesse caso parece que ainda tem aquela visão antiga de que a oralização é uma coisa. Nossa, ela tá falando, né? Ela tá falando. E era isso que os pais esperavam. Talvez ela estivesse naquele momento apenas emitindo um som e a legenda colocou como se fosse água. Me corrija se eu estiver errado, ou quem tiver mais informação. O aparelho fonético dela, né, no filme, ele não é, aparentemente ela só é surda. O aparelho fonético dela tá em perfeito estado, porque ela consegue emitir um som, mas ela não consegue formar uma palavra, uma frase, porque ela não tem um padrão já formado, né? Não tem modelo. E o nome do filme é Água. Não, essa é a... Não, é só a cena. É o Milagre de Annie Sullivan. Mas tava ali, água. É porque era a parte dela, né? Água. Eu já ia assistir o filme pra entender o contexto da água na surdez. Porque tem alguma coisa. Né, professora? A gente tem que procurar a problemática. Tô A sua brincando. professora te ensinou assim, né? Ensinou. Enfim. Então vai, amiga, vai daí. Não, amiga. Foi. Outro filme também que retrata bastante essa questão aqui no texto. Calma. Da família. No texto ele fala também sobre a questão familiar da surdez, né? Então as pessoas não entenderem muito bem o que está se passando com a criança surda, estarem acostumadas com crianças ouvintes, né? Uma família de ouvinte que tem um surdo, que nasce um surdo, é toda uma estranheza, né? Que já ocorre de cara. E o que acontece? Eu assisti um filme que também é muito lindo, eu recomendo para vocês, e seu nome é Jonas. Ele é um menino que tem vários irmãos, tem alguns irmãos, todos os irmãos ouvintes, família de ouvinte, e o menino nasce surdo. E o que acontece? O pai e a mãe não entendem muito bem, na época era aquela época